Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um assunto fascinante que intriga a comunidade científica e todas as pessoas que param para pensar sobre isso. Como a vida surgiu aqui no planeta Terra? Bom, neste vídeo nós vamos discutir a principal hipótese que explica o surgimento da vida na Terra e vamos falar de um experimento fantástico de Miller e Urey que corrobora com essa hipótese da origem da vida aqui no nosso planeta. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Certo, gurizada? Isso aqui chega a me arrepiar, cara, um troço bonito. Eu fico às vezes sonhando com isso, imaginando como é que era a Terra primitiva há 4,5 bilhões de anos atrás, quando o nosso planeta surgiu. Cara, ele não era assim como é hoje. Tenha isso na sua cabeça. Véio. O planeta tem 4,5 bilhões de anos, é um troço antigo. E nossa espécie tem aproximadamente 200 mil anos. É impressionante. Mas quer a gente queira ou não, nós não somos as principais espécies do planeta, que vivemos mais tempo no planeta, nós não estamos aqui desde o início. Muito pelo contrário, somos uma espécie recente na escala evolutiva. Só que a pergunta é, cara, como é que a vida surge aqui na Terra? Hoje a biologia explica muito bem a questão da evolução biológica, como surgem novas espécies, e isso a gente entende muito bem. Só que a pergunta, que obviamente, assim como a origem do universo, a gente tem hipóteses, né, que expliquem isso, para a questão do surgimento da vida na Terra, a gente tem algumas hipóteses. A que mais se aproxima do que a gente pode acreditar ser verdadeira e que vários experimentos corroboram com isso é a origem por evolução química. E essa hipótese ela foi elaborada lá na década de 20 por dois cientistas independentes. Eram eles, Oparin e Haldane. Então esse experimento de Miller e Urey, a gente tem que ser os dois, normalmente a gente fala de Miller, né, mas foram esses dois cientistas, inclusive o Urey, até vencedor do Nobel, então os caras eram lá em cima, lá na ciência, né? Enfim, esses caras fizeram este experimento para tentar ver se essa hipótese era verdadeira. Agora, olha só, o que a gente tem que entender? Oparin e Haldane, eles elaboraram uma ideia de como a vida teria surgido na Terra por evolução química. Então isso é uma coisa. Eles tinham um modelo completamente teórico, imaginando as condições de uma Terra primitiva. E Miller e Urey entenderam esse estudo e falaram, cara, vamos fazer um experimento para tentar simular as condições da Terra primitiva. Entendeu a relação entre Miller e Urey e Oparin e Haldane? Agora, olha só, antes da gente falar do experimento em si, vamos entender o que Oparin e Haldane falava sobre a hipótese que eles têm da origem da vida no planeta Terra. Pessoal, a hipótese de Oparin e Haldane foi proposta independentemente por estes dois cientistas lá na década de 1920 e ela explica as condições da Terra primitiva. Se liga que, segundo eles, a Terra primitiva tinha uma atmosfera rica em metano, amônia, hidrogênio e vapor da água, principalmente, né? Não tinha gás oxigênio, óbvio, gás oxigênio surge muito depois com a produção da fotossíntese. Mas enfim, juntamente com a presença desses gases, várias fontes de energia, como questão de raios ou radiação ultravioleta, proporcionaram na atmosfera um ambiente propício para a formação de moléculas orgânicas simples. Agora te liga, essas moléculas orgânicas, claro, várias reações, elas caíam naqueles oceanos primitivos e tal. E depois de muito tempo com essas radiações, com esses gases, é uma condição completamente diferente da Terra atual. Moléculas orgânicas teriam surgido. Por exemplo, os aminoácidos ou outras moléculas precursoras da vida. Agora, essas moléculas passaram a se combinar gradualmente em ambientes aquáticos para formar as primeiras moléculas complexas, dando origem muito tempo depois, isso não foi da noite para o dia, né, gurizada? Isso é milhares, milhões de anos, dando origem a organismos muito simples, ou seja, dando origem à vida no planeta Terra. Agora, é claro, esses primeiros organismos passaram por uma série de reações que, por exemplo, teve no meio de tudo isso os famosíssimos coacervados, que são pré-organismos, podemos dizer assim, porque são estruturas isoladas do meio por uma pseudomembrana. Então ali conseguia dentro dos coacervados ter reações que são diferentes das reações possíveis de ocorrerem fora desses coacervados. Então repara que é uma evolução gradual e uma matéria inorgânica
se transformou em moléculas orgânicas simples, que ao passar de muito tempo deu origem aos organismos que, obviamente, né, são orgânicos. Então, moçada, o que a gente tem que entender é que isso não foi da noite para o dia, mas as condições da Terra primitiva eram completamente diferentes das condições de hoje. Hoje isso não aconteceria. Então, repara, os gases que tem, amônia, metano, hidrogênio, vapor da água como principais, com toda aquela radiação, não tinha, moçada, camada de ozônio para filtrar raios ultravioleta, muitas descargas elétricas, erupções vulcânicas constantes, aquele troço que eu vou falar um pouco mais para vocês. Isso deu origem a moléculas orgânicas simples que se organizaram para formar o que são os primeiros seres vivos, muito parecidos com as bactérias atuais, ou seja, eram organismos muito simples, certo? Então esse experimento de Miller e Urey tenta explicar isso aqui, simulando essas condições de laboratório. Ela foi feita em 1953, repara, Oparin e Haldane fizeram essa proposta de origem da vida, de evolução química, na década de 20. Agora é somente em 1953 que foi feito esse experimento. Então qual era o objetivo? Produzir moléculas orgânicas a partir de inorgânicas. Certo? Isso que você tem que ter ligado. Eles não esperavam, vamos fazer isso aqui, vai ser um ser vivo ali. Não, porque sabe que isso levou muito tempo, muito ao acaso, tá? Mas, se pelo menos eu pegar o que é inorgânico e transformar em orgânico, é uma evidência fortíssima de que isso aqui estaria certo. E como as condições da Terra primitiva, que eu expliquei para vocês, estas condições teriam possibilitado essas reações para o surgimento desses organismos mais simples. Mas então como é que era a Terra primitiva? Repara que a Terra primitiva tinha, na atmosfera, vapor da água, tinha metano, tinha amônia, tinha gás hidrogênio, isso tudo aqui sob altas temperaturas, era muito mais quente a Terra, oceanos primitivos, ali embaixo tinha uma água, né, líquida, e ali obviamente reações poderiam acontecer também, porque era um caldo, a gente chamava de caldo primordial, né, sopa primordial. A ausência do gás oxigênio, isso aqui só vem muito tempo depois, a partir da fotossíntese, e intensa atividade geológica. Então era vulcões, terremotos, aqueles troços, tudo, né? E intensa radiação também, uma vez que não tinha camada de ozônio. Agora vamos entender como é que se dá o experimento, preste bem atenção. Os caras fizeram a sacada, olha só, antes de eu ler e explicar para vocês como é que funciona isso aqui em si. Aqui tinha um tubo onde eles colocavam os eletrodos, onde davam pequenos choques, descargas elétricas ali, importante para simular os raios. Tá? Aqui tinha vapor da água com os outros gases. Então quais eram os gases que aqui estavam? Água, hidrogênio, amônia, metano. Então tudo aqui junto. Aqui tinha uma parte que esfriava, ou seja, um condensador. Pegava a parte gasosa e colocava ela como parte líquida, né? Transformava ela em líquido. Aqui então tinha essa questão onde a água passava, e aqui tinha um coletor, aqui ele poderia coletar amostras. Chegava aqui e aqui tinha um foguinho, né, um fogãozinho, para esquentar e fazer o vapor da água vir até aqui. Esse vapor da água se misturava com esses gases, que também eram injetados por aqui, e aqui ficava fazendo essa circulação durante vários dias. Depois de vários dias, eles coletavam a água que estava aqui e perceberam, a partir disso, que aqui havia matéria orgânica, que eu já vou explicar para vocês. Mas olha só, então aqui, moçada, esse experimento nada mais é do que a criação de um sistema fechado simulando a Terra primitiva. Então isso aqui ficava girando, 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 e raios, descarga, descarga. Depois tu coletou aqui, e o que eles encontraram? Aminoácidos. Moçada, eles fizeram de compostos inorgânicos um composto orgânico. Isso é extremamente importante para corroborar com essa ideia aqui, com essa hipótese de Oparin e Haldane. Repara que interessante, né? Agora, olha só, quando eles fizeram isso lá em 1953, eles encontraram 5 aminoácidos apenas. Só que, recentemente, em 2008, os caras fazendo revisão bibliográfica, olhando, revendo tudo aquilo, eles perceberam que foram muito mais do que 5 aminoácidos, né, que eles fizeram a partir daqui, digamos. Eles realmente fizeram esse aminoácido a partir desse experimento. Então não foram só 5, foram outros além desses 5. E também, quando se repetiu esses experimentos, eles fizeram até outras moléculas orgânicas simples também. É claro, com isso aqui, tu não faz um ser vivo. Com isso aqui, simulando, o que tem que botar na cabeça é que isso aqui nada mais é do que uma simulação de como eram as condições da Terra primitiva. Tá? Então isso aqui girando, os caras fizeram e tal, coletinha. Agora o que a gente tem que saber? Moçada, essas condições da Terra primitiva eram muito diferentes da Terra atual, muito diferentes. Por isso que se alguém te fizer a pergunta, hoje é possível o surgimento da vida pela não vida, ou seja, a abiogênese, hoje não é verdade, hoje é impossível, porque as condições da Terra são diferentes.
No início, e segundo a hipótese de Oparin-Haldane, foi possível apenas pelas condições que são completamente diferentes das condições atuais. E também, isso aqui não foi em 1 ano, em 10, em 100 anos, em 1000 anos, isso aqui foi milhares, milhões de anos para acontecer. E obviamente teve, além do tempo, o acaso. Certo? Então é algo muito raro de acontecer. Outra coisa importante, não saiu dessas condições primitivas, surgiu um ser humano, né? Não, surgiram organismos muito simples. Esses organismos simples passaram a viver em colônias, formando depois pequenos organismos que tinham conexão entre eles, e depois formaram organismos um pouco maiores, multicelulares, e isso levaram bilhões de anos, porque a origem da vida dá 3,7 bilhões de anos atrás, moçada. Para chegar nessa espécie, imagina, a gente só tem 200 mil anos, é muito tempo de evolução para chegar nos organismos complexos, tá? Como é nosso. E também vale lembrar que isso aqui tudo aconteceu naqueles oceanos primordiais, naqueles sopão primordial que tinha ali. E, obviamente, muito, mas muito tempo depois, a vida, que antes era restrita somente a esses oceanos, os seres vivos conseguiram conquistar o ambiente terrestre. Claro, pessoal, assista a aula sobre origem da vida aqui na Terra que a gente explica isso com mais detalhes. O objetivo dessa aula era focar nisso aqui. Estamos juntos, um grande abraço.